pouco aqui o negócio do Google, me confundiu um pouco. Então, nessa aula, a gente vai ver uma das principais propriedades para esse curso, que é a propriedade da convolução. Ela desempenha um papel primordial na análise de sistemas lineares invariantes no tempo, que é a parte principal da terceira parte do curso. Então, nós vamos começar vendo a ideia integral, que não deu tempo, né, na aula passada, depois passar para a convolução em produto. Aí, se der tempo, eu já vou começar o teorema de Parseval na aula de hoje, tá? Para que a aula que vem seja só de dúvidas. Se não der tempo, tudo bem, a gente termina na aula que vem. Então, a prova, isso é importante para quem está assistindo a aula gravada, a prova não vai cair série de Fourier, vai até o teorema de Parseval. Série de Fourier entra, então, na matéria para a última prova. Mas as provas são cumulativas, tá, gente? É sempre toda a matéria até a última aula. Na aula passada, a gente viu a propriedade da derivada. A gente viu que se eu definir uma função, um sinal, né? G2 de t, como sendo a derivada do sinal g de t, então a transformada de Fourier de G2 de f é igual a I vezes 2π f g de f. Isso a gente viu na aula passada, a propriedade da derivada. Agora, só analisando essa propriedade, já dá para a gente saber como é que vai ser da integral, certo? Se, em vez de G2 ser a derivada de G de t, se ele fosse a integral, você simplesmente teria o papel entre G2 e G trocado aqui. E aí, então, a transformada da integral seria a transformada desse em relação a esse, porque esse aqui é integral, seria a integral desse, né? Então, seria G de f é igual a 1 sobre I2π G2 de f. Então, nesse sentido, não tem mistério nenhum a propriedade integral. Ela é o contrário da derivada. Só que ela tem um detalhe que complica demais a vida, que é a constante, que eu vou falar sobre ela, tá, Tiago? Mas é a única parte em toda a minha carreira como professor que eu falo para os alunos que é ok não entender essa parte, tá? Então, se você ler uma vez o livro, entendeu? Ótimo. Não entendeu? Passa para frente. Deixa para um segundo estudo. Porque o custo-benefício não é muito bom. O que eu quero dizer? Que nos anos anteriores eu suei o bigode para ensinar isso para os alunos. Às vezes teve ano que eu gastei uma aula inteira para explicar isso. Quando aparece pouco na vida e pode ficar aí como um segundo estudo. Então, eu vou remeter bastante para o livro, tá? A explicação de hoje. Não vou fazer uma derivada, uma dedução tão formal quanto a do livro, mas vou tentar passar a ideia da origem do termo constante que complica a vida para a gente. Então, é o seguinte. Vamos supor que o nosso sinal G2 de t seja a integral do sinal G de t. A primeira coisa a notar é que isso não é uma integral qualquer. Isso aqui é uma integral bem definida. Não existe ambiguidade em G2 de t. Se você conhece o sinal G de t, você conhece o sinal G2 de t de maneira completamente determinada. Opa! Então, por definição, a integral G2 de t é a integral de G de t. Olha como que essa integral é definida. Aqui o integrando é tal. E t é esse t aqui, está no limite da integral. O integrando aqui não é t. O integrando aqui é tal.
t está aqui. Por quê? O resultado disso aqui tem que ser uma função de t. Se eu tivesse t aqui, eu não teria uma função de t. Então aqui é tal mesmo. Tá, Giovana? Primeira coisa que eu quero que vocês notem. Então o que eu vou fazer? Antes de mostrar a parte que é óbvio que a transformada de Fourier desse sinal vai ser a transformada de Fourier desse dividido por I2πf, porque é o contrário da derivada, eu quero mostrar graficamente como que a gente constrói G2 de t de G de tal. Ok? Eu quero que vocês visualizem o que está acontecendo aqui primeiro. Tudo bem, gente? Porque o t aqui geralmente dá nó na cabeça, não dá? Dá tilt ver o t aqui, gente? Depois que você explicou que tem que surgir a função de t, ficou mais claro. Tipo, Mas você qualquer consegue função de t no visualizar o que final. está acontecendo? Acho que sim. Tá, e vocês me contam se é óbvio o que eu vou falar agora, porque isso varia muito de ano para ano. Nos anos anteriores, alguns alunos acharam óbvio, outros tiveram um pouco de dificuldade. Então vocês vão me dando um feedback, tá? Então, vamos imaginar, vamos supor que esse aqui seja a função g de t. Eu vou desenhar para ilustrar, eu vou desenhar uma função que tem nível dc0. Então, eu estou supondo que g de t tem nível dc0. A integral de menos infinito a mais infinito de g de t é zero. Então, essa área cancela essa, tá? Só no primeiro exemplo. Qual é a cara do meu G2 de t? Qual é a cara dele? Bom, para qualquer instante de tempo, para eu saber o valor de G2 de t em determinado instante de tempo, eu tenho que integrar essa função de menos infinito, lá para o escambau, até o instante de tempo que eu estou avaliando. Então, se eu estou integrando de menos infinito até o meu dedo, obviamente dá zero, certo? Correto, gente? Peraí, repete, professor. Eu estava copiando, não escutei. Olha que meu dedo está no instante de tempo t, certo? Certo. Qual é o valor de G2 de t nesse instante de tempo t? Que seria tipo aqui. Tem que ser zero, correto? Porque ele não é Sim. a integral de menos infinito até este instante de tempo dessa função, mas de menos infinito para lá para onde a luz acabou, a câmera parou de filmar e tem uma parede. É tudo zero, correto? Então você está integrando só zero. Então até aqui, o valor de G2 de t tem que ser? Zero. Zero. Letícia perguntou, não vai depender de dt? O que não entendi essa pergunta, Letícia. Detal? Quem é detal? Não pode variar a velocidade? Que velocidade? Não, você está falando de detal? Você está falando que detal pode mudar ao longo do. Então, detal. Detal tal aqui pode ser qualquer símbolo, Letícia. Se você quiser, pode pôr X aqui. É qualquer coisa. Isso aqui, o que é? Qual é o comando dessa integral? Escolhe um valor de t. Eu escolhi o valor de t no meu dedo. Vamos supor que ele seja menos 10, Letícia. Vamos supor que eu pus o dedo aqui em menos 10, ok? Então aqui é menos 10, ok? Então o que eu estou fazendo? Eu estou integrando essa função aqui, na sua cabeça, substitua ela por tal.
em vez de t aqui é tal, em vez de t aqui é tal. Substitua ela na sua cabeça por tal para fazer essa integral. Tá? Então, se você quiser, você pode até colocar direto aqui. Só o tal. Então, o que esse comando está te dizendo? Você está integrando esta função de menos infinito até o meu dedo. Qual é o resultado dessa integral? Zero, porque não tem nada, né? Da esquerda para trás. Concorda? Então, qual é o valor de g de 2 para... Vamos supor que o meu dedo esteja em menos 10. Qual seria o valor de g de 2 para t igual a menos 10? Zero. Concorda? Agora eu vou andando para a esquerda. Agora meu dedo chegou aqui, nesse ponto. Nesse instante de tempo t. Então, vamos supor que aqui seja menos 5. Então, esse ponto aqui é menos 5. Desse ponto para frente, o g de 2 de t começa a subir, certo? Ele começa a subir, 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 subir. Ele só sobe, porque é tudo positivo. A hora que ele chega aqui na origem, o que acontece? Peso. O que é o peso? O que é o peso? Isso aqui que você está chamando de peso? Não, mas isso é só o passo infinitesimal. Ele é constante, ele é o mesmo para todo mundo. Essa integral é convencional, só troca t por tal. Então, estou te contando que a hora que esse t aqui chegar nesse valor, vamos supor que aqui seja menos 5. A hora que for de menos 5 para frente, agora você está integrando. Por exemplo, nesse ponto, você integrou daqui até aqui. Nesse ponto, você integrou daqui até aqui. Na origem, este valor aqui é essa área. Vocês estão visualizando? Esse valor aqui é simplesmente o valor dessa área. Estão enxergando, gente? Sim. Agora, aqui começa a integral dar valor negativo, certo? Então, aqui começa a cair, 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 até que chega aqui e ela vai para zero. Nesse meu exemplo, ela foi para zero. Por que ela foi para zero? Porque nesse meu exemplo não tem nível DC no G de tal. Correto? Então, enxergaram o mecanismo aqui? Sim, sim. Tudo bem? Todo mundo entendeu o Professor, que está só, acontecendo? peraí, deixa eu só tentar me localizar. Quem que é derivada de quem aí nesse caso? Porque tem uma relação, né? Se eu derivar G em relação a T, eu encontro G de T. Eu vou colocar isso matematicamente daqui a pouquinho. Ah, tá, beleza. Não, Mas perfeito. rascunha esse desenho no seu caderno para você ter ele, por favor. Sim, vou fazer aqui. Já fiz já. Não sei se o pessoal fez já. E lembra, esse ponto é esse ponto é esse. Numericamente eles são iguais. A diferença é que eu substitui tal, aqui é t, aqui é tal, só para ficar de acordo com a substituição de variável. Então, pegaram a intuição da cara de G2 de t dada a cara de G de t? Sim, sim. Vou fazer um segundo exemplo. Vamos supor que não tem essa parte aqui. Vamos supor que agora o G de t é isso aqui, ó. O que vai acontecer com o G2 agora, nesse segundo exemplo? Aí fica constante ali, né? Ele vai ficar constante, né? Para sempre. Porque você integrou aqui, chegou aqui, a contribuição daqui para frente é zero. Então, esse valor aqui é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, porque é simplesmente essa área. Vocês entenderam que nesse caso agora fica constante?
Sim, eu particularmente eu entendi. Os outros alunos. Então, se eu avaliar o nível DC desse sinal aqui, vai dar quanto? Sem fazer conta nenhuma. Esse sinal tem qual valor DC? É a área de GT? É a área de G2 de T, não é? O nível DC. Lembra, por definição, o nível DC é a área do sinal, integral de menos infinita mais infinito, certo? Se você fizer essa conta para o G2 de T, que valor que você vai encontrar? É infinito, né? Infinito, perfeito, Luiz. Porque esse trem não acaba. Esse aqui tem nível DC finito, tá? Sei lá, 3. Porque essa área aqui é finita, essa não. Essa foi embora. Então, matematicamente, um sinal que é integral do outro vai ter nível DC infinito, perdão, a não ser que o sinal integrando tenha nível DC 0. Então, eu vou repetir que isso é crucial para vocês entenderem qual que é a fonte da dificuldade aqui. No meu primeiro exemplo, G de T tinha nível DC 0, lembram? No meu primeiro exemplo, ele tinha nível DC 0, correto? É, só uma pergunta. Não era G de tal, não? G de tal e G de T é a mesma coisa, só trocou T por tal. Tá, ok. Mas se eu te der G de T, ele tem essa cara, entendeu? Tá, beleza. E professor, era zero porque era simétrica e zerava. Isso, eu dei um exemplo onde ele era simétrico. Mas não precisa ser simétrico, ele pode ser doidão e ter nível DC 0, correto? Tá certo. No meu exemplo, ele é simétrico só para vocês enxergarem. Mas não precisava ser simétrico. Mas se ele tem nível DC 0, quer dizer que a integral de menos infinito a mais infinito é 0, certo? Então, se ele começa num ponto e termina no ponto, e ele tiver nível DC 0, quer dizer que a integral desse ponto até esse ponto vai dar 0, certo? E aí, o que vai acontecer com o G2 de T desse ponto para frente? Ele vai ser 0. Ou seja, o G2 de T vai começar e vai terminar se este sinal tiver nível DC 0. Então, eu vou repetir. Se o sinal G de T tiver nível DC 0, o sinal G2 de T é limitado, ele começa e termina. Compreenderam? Só repete a frase para poder copiar, professor. Se o sinal G de T tiver nível DC 0, o sinal G2 de T vai ser limitado. O que eu quero dizer com limitado? Quero dizer que ele começa e termina. Ele termina no ponto onde o G de tal termina, onde o G de T termina. Se o nível DC de G de T for 0, como no nosso primeiro exemplo. Belezinha, tá certo. Vocês enxergaram por quê? Porque se isso aqui tiver nível DC 0, a integral de menos infinito até mais infinito é 0. Como ele é um sinal limitado, a integral de onde ele começa até onde ele termina dá 0. Então, a hora que você chegar no ponto onde ele termina, esse aqui vai dar 0 também. E vai ficar 0. Todo mundo enxergou isso? O que eu fiz com o meu giz, gente? Eu entendi. Alguém gostaria que eu repetisse? Aí, só para deixar claro também, não sei se a gente vai usar, mas o nível DC de G2 de T nesse caso também vai ser zero. Não. Naquele meu primeiro exemplo, o nível DC não era 0. Ah, tá. Mas Vai ele é ser. finito. Tá. Então, se G de T tiver nível DC 0,
G2 de t começa e termina. Quer dizer que o nível DC de G2 de t é finito. Ah, tá bom, obrigada. Todo mundo entendeu? Eu poderia dizer que no caso de 2, tendendo a menos infinito e a mais infinito é zero? Não. Peraí, não. Você quer dizer que o valor do sinal, se você Isso. avaliar menos infinito e mais infinito, você vai encontrar zero. Isso. Isso, quer dizer que ele é limitado. Ele começa uma hora e ele termina outra hora. Tudo bem. Ele tem começo e fim. É claro que eu estou assumindo que o G tem começo e fim, que o G é um sinal físico. Mas é isso mesmo. Peraí, Oi, fala. explica a pergunta do Luiz, professor. O Luiz, eu vou explicar a sua pergunta. Se eu explicar errado, você me corrige, tá? Tudo bem. Quer dizer que eu não entendi a sua pergunta. O Luiz perguntou se, logicamente, dizer que ele é limitado, quer dizer que se você olhar o valor dele no infinito, lá no infinito negativo, lá no infinito positivo, vai dar zero. E eu concordei, é isso mesmo. Quer dizer que ele, uma hora ele começa, outra hora ele termina. Então, antes dele começar, ele é zero, depois que ele terminar, ele é zero. É isso mesmo, Luiz? Era isso daí mesmo. Entendeu? Foi o Bruno que perguntou? Foi. E mesmo que o. No caso, vocês estão falando de G2 de T ou de G de T? De maneira geral, um sinal limitado é um sinal que começa e termina. E aí você pode pensar, então, é um sinal que no infinito, nos infinitos é zero. Entendi. Mas tá falando de G de tal ou G2 de T? É isso que eu tô confuso, porque pra Eu mim. estou assumindo que G de T é limitado. Ah, Né? tá. E estou analisando Não. qual condição G2 de T Ah, vai não. ser Entendi, limitado também. entendi. É que eu tô olhando pro gráfico aí, eu fiquei confuso, mas agora eu entendi. Beleza. Pedro, você está perguntando se eu estou comparando isso com a função explodir para o infinito? Eu estou usando limitado no sentido que ele começa e termina. Não no sentido que ele vai para infinito ou não. Tá, Pedro? Porque se ele for para infinito, ele nem é um sinal, né? Agora, o G2 de T também não é um sinal físico. Por quê? Porque se esse sinal não tiver nível DC zero, o sinal G2 de T, ele começa, mas ele não termina. Então, G2 de T não é um sinal físico. Mas não é possível fazer uma integral de um sinal? Vamos supor que G de T seja um sinal físico. Não é possível você fazer um circuito que obedece essa relação? Então, como é que eu posso falar que G2 de T não é um sinal físico? Alguém tem alguma resposta para essa pergunta? Porque talvez vai cair nos complexos, professor. No imaginário, no Não, caso. é bem mais simples que isso. É bem mais mundano que isso. Esse sinal não é constante? Não, não é isso também não. Tem a ver com esse T. Essa forma matemática assume que T tem qualquer valor. De menos infinito a mais infinito, correto? Sim. Mas na prática, o seu sinal físico, que você montou assim com um transistor, ou com um amplificador operacional, ou com um CI, ou seja lá como for, esse T aqui, uma hora, tem um T que dele para frente, isso aqui não é mais válido. Que T que é isso? É o T que caiu energia, entendeu? Se for em São Carlos, esse T aqui é infinitesimal, que cai energia toda hora aqui. É uma balada praticamente, né, professor? São Carlos vai piscando a luz. Tá parecendo boate. Esse T aqui é a hora que o seu equipamento pifou. Aí, então, na prática, essa relação, ela só é válida até um determinado T. Aí vai chegar um T aqui, que vai acabar a energia, o seu sinal vai para zero. Ou o seu equipamento vai pifar, ele vai para zero. Ou sei lá, o mundo vai acabar e ele vai para zero. Então, matematicamente, esse sinal aqui, ele não é um sinal, porque matematicamente esse T aqui vai para infinito. Mas na prática ele é um sinal, porque na prática essa igualdade só é válida até um determinado instante de tempo, dada pela condição do seu sistema físico. Entenderam como fazer o ideal conversar com o real?
Na prática é porque estraga, então. Então não faz sentido. Porque o tempo infinito. O que é isso? Uma hora o sol apaga, correto? E bem antes disso, a Sim. energia acaba. Uma hora você perde o interesse, o seu equipamento pifa, você troca de emprego. Entenderam a ideia, gente? Que enquanto é verdade que existem circuitos que fazem essa operação, ela nunca é para um T qualquer. E é por isso que tem Professor. esse fato do G2 de T aqui ser ilimitado, porque é uma idealização matemática. Entendeu, pessoal? Professor, Oi. eu fiquei só com uma dúvida de em que caso essa relação, tipo, g de 2 de t igual a integral do de t, em que sistema físico que isso acontece? Você pode montar um integrador. Vocês provavelmente vão fazer alguma disciplina que vocês vão montar um integrador. Você monta um circuito que faz essa operação. Porque por alguma Ah, razão você quer entendi. essa operação, entendeu? Entendi. Então, se tivesse sinais sistemas 2, a gente iria estudar, por exemplo, circuitos que fazem esse tipo de coisa. Entendeu, pessoal? Então, o nível DC desse sinal aqui, matemático, ele é quanto? O nível DC desse aqui? Finito? Infinito. Ele só vai ser finito se esse nível DC aqui for zero, correto? Certo. E vocês lembram que o nível DC é o valor da transformada de Fourier avaliada em f igual a zero? Nossa primeira propriedade? Como é que é? Repete. Se eu te perguntar qual é o nível DC desse sinal, não basta você olhar o valor da transformada de Fourier dele no ponto f igual a Ah, zero? sim. Certo. Então, se esse cara tem nível DC infinito, quando eu olhar a transformada de Fourier dele no ponto f igual a zero, o que eu vou ver? Infinito, correto? Isso. Mas para qualquer outra frequência ele não é infinito, certo? São zero. Então vai aparecer o quê? Vai aparecer uma função delta na transformada de Fourier desse sinal. Entenderam, gente? Tá jogando giz? Você achou meu giz? Arremesso de giz? Ah. Enxergaram que tem que ter um delta na história? Pera, professor, eu não entendi qual a condição do nível DC do G de T para o G de 2T ser infinito. Então vamos lá, vamos voltar. Por favor, obrigada. Então, calma, a sua pergunta é, quando é que esse nível DC é finito, quando é que ele é infinito? Quando ele é finito, eu entendi, que é o exemplo anterior. Mas Isso. aí, tipo, tipo assim, por raciocínio, eu tinha pensado que o G de T, quando o nível DC dele for diferente de zero, sempre vai dar o G de 2T DC infinito, é isso? Perfeito, isso mesmo. Ah, tá. É que você começou a falar de delta e eu me confundi, eu pensei que tinha a ver É, com o nível DC do primeiro. não, é um passo para frente. Então, Letícia, vê se ajuda. Afirmação 1. Todo mundo presta atenção na afirmação 1, se vocês quiserem anotar também. Se o nível DC de G de T for diferente de zero, o nível DC de G2 de T é infinito. Todo mundo concorda com essa afirmação 1? Perfeito? Tudo bem. Então agora, qual é a consequência no espectro de frequências da afirmação 1? Então, agora eu quero ver qual é a consequência para a transformada de Fourier da afirmação 1. Lembra como que o nível DC aparece na transformada de Fourier? O nível DC de um sinal não é nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier dele no ponto f igual a zero.
Concorda com a afirmação 2? Afirmação 2. O nível DC de um sinal é a transformada de Fourier dele avaliado no ponto f igual a zero, na origem, certo? A gente acabou de ver que esse sinal tem nível DC infinito. Quer dizer que a transformada de Fourier dele no ponto f igual a zero dá infinito, certo? Quando eu olhar para a transformada de Fourier desse sinal e olhar a origem dele, vai dar infinito. Mas é só para f igual a zero que ela é infinita. Para os outros, ela é comportada. Ela é finita. Conclusão, a transformada de Fourier de G2 de t é alguma coisa que é comportada para todos os f na origem, pimba, infinito. Em outras palavras, a transformada de Fourier desse sinal tem que envolver uma função impulso no domínio da frequência. Letícia e Giovanni entenderam? Agora eu entendi, professor. Aí, então, a gente vai decorrer para poder provar que vai ser o delta de Dirac, é isso? Não, eu não vou fazer, não vou provar, eu só vou motivar. Ah, é porque nas outras você sempre fazia assim, olha, isso tem cheiro de delta de Dirac, aí você Isso. ia provando em volta Isso. para Você falar lembra que da era. analogia do elevador? Você chega no elevador, tem uma pessoa cheirando baunilha, mas ela não é baunilha? Ah, sim, sim. Nesse caso, eu vou pensar, é baunilha. Vou acreditar que a pessoa é baunilha. Eu não vou provar isso, eu só quero motivar, tá? Não vale a pena eu provar, eu gastaria muito tempo. Tá, E tudo como bem. vocês viram, é uma idealização. Na prática, nunca é infinito, entendeu? Porque na prática, esse sinal vai ter um nível DC só grande, mas não infinito, entendeu? Então, eu vou pôr o resultado aqui e vou explicar o resultado, tá? Então, a transformada de Fourier de G2 de F é a transformada de Fourier de G de F dividido por I2πf. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, eu tenho G de T. Isso aqui é verdade, essa parte aqui é verdade, porque G de T é a derivada de G2 de T. Está invertido a relação com a propriedade da derivada, certo? Isso aqui implica que isso aqui é verdade, correto? E é isso que está sendo manifestado aqui. Se você passar multiplicando, você tem que o G de F é o I2πf. Tudo bem? Eduardo, você está vendo que está aqui. Está parecido com a propriedade da derivada. Certo? Só que ela tem um termo extra. Esse termo extra é G0 sobre 2. Aí nas notas de aula eu tento não provar rigorosamente, mas mostrar melhor por que é G0 sobre 2 vezes ΔF. Então, aqui eu só vou explicar que isso aqui bate com a nossa análise. Mas por que é exatamente G0 sobre 2, eu quero que vocês estudem sozinhos. E se vocês não entenderem, bola para frente, vida que segue, tá? Mas notem que essa forma bate com o que a gente viu. Primeiro, em f igual a zero, pimba, infinito. Correto? Mas, se o nível DC de G de T for zero, G de zero não é zero? Aí isso aqui é zero. Aí você não tem mais o infinito. Inclusive, essa parte aqui, você tem que entender que ela só é válida para f na vizinhança de zero. Você tem que excluir o zero daqui, tá? Mas entenderam que isso aqui morre na condição que esse G de T tem nível DC zero, que é manifestado pelo G de 0 ser zero, que é o que a gente já tinha observado só com uma análise gráfica. Compreenderam, pessoal? Só uma dúvida. Se G de zero for zero, não ficaria zero vezes infinito essa... Não, é o zero vezes a função delta. Pensa que a função delta, você vai tomar o limite dela. O limite, qualquer coisa que está multiplicando por zero, dá zero, entendeu? Sim, entendi.
Então, você está multiplicando o zero por uma função quadrada especial. Então, é zero. Ah, sim, não, faz sentido. Tá? Não entendi a sua pergunta não, Stefano. Você está perguntando disso aqui, que eu falei que não pode incluir o f igual a zero aqui? Tem uma notação meio carregada que descreve isso, mas isso aqui é válido para f excluindo um círculo infinitesimal em torno do f igual a zero. Geralmente a gente usa a integral de Cauchy para ensinar isso, mas está fora do escopo. Até saiu, né, das obrigatórias de vocês. Mas entende que isso aqui só é válido para f finito, tá? Para diferente de zero, tá, Stefano? E aí, o fato que a informação está perdida aqui é o fato que qualquer nível DC do G2 de T é perdido quando você passa daqui para cá. Então é isso a propriedade integral. Esse delta é uma idealização matemática. Na prática, ele é simplesmente um número grande, porque na prática as coisas começam e terminam. Tá? Seu sistema queima, sua energia cai, você morre, Tropeça no fio. tropeça no fio, essas coisas. O sol apaga. Um vulcão na sua casa explode. Não, acho que aqui não, né? Mas se você morar na Islândia, talvez. Certo. Convolução, gente. Essa propriedade é facinha de provar, mas ela é uma belezinha, tá, gente? É dessas coisas assim que no instante a gente prova, mas a gente fica com tanto mais conhecimento. Quase que eu falei agora igual o Márcio Sérgio Portela. Vocês entendem o que o Márcio Sérgio Portela fala? A gente não entende patavina do que ele não fala. Ele tem uma entonação própria, né, professor? Eu escuto ele na rádio toda vez que eu vou buscar minhas crianças na escola. Eu nunca entendi nada que ele falou. Convolução. Mas aqui seria aquele tipo de coisa assim, um grão de areia tem um conhecimento infinito. Então vamos lá, poesia à parte, se eu definir a função g2 de t como sendo a convolução, agora eu vou pôr a e b para ficar bem destacado, tá? Se g2 de t for a convolução entre a e b, qual a relação entre a transformada de Fourier de g2 de t, a transformada de Fourier de a e a transformada de Fourier de b? É isso que a gente quer encontrar. Entenderam o que a gente quer fazer? Eu quero encontrar a relação entre essa transformada de Fourier, essa e essa. Ok? Todo mundo? Tá, então vamos lá. A transformada de Fourier de G2 de t é nada mais, nada menos do que a integral de G2 de t elevado a menos I2πf dt. Correto? Isso é a definição da transformada de Fourier. Bom, então eu vou expressar agora G2 de t em termos dessa convolução. Então eu vou pôr entre colchetes a convolução. A convolução é A de t0 vezes B de t menos t0 dt0. Isso aqui é o meu G de t, concorda? É o meu G2 de t. Então, isso aqui eu tenho que multiplicar por e elevado a menos I2πft e integrar em t. Algum mistério? De boa. Posso pagar em cima, então? Cochete, você quer dizer, Giovanni? O cochetes é o próprio G2 de t, expresso como a convolução entre A e B.
A convolução entre A e B é essa operação, certo? Pegou? Tá. Eu vou puxar um igual aqui, passar aquele aqui para cima. Nós vamos precisar pagar isso aqui, mas vocês lembram que a gente está fazendo o G2 de F. Então, a hora que você encontra um trem feio desse, o que você faz? Você para e pensa, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? O meu objetivo é massagear isso aqui de maneira que saia transformada de Fourier de A e saia transformada de Fourier de B, certo? Então, olha só. A beleza da convolução é que só uma das funções depende de t. Só b depende de t, correto? Então, eu posso fazer a integral em t primeiro, por quê? Por que isso é vantajoso? Porque o a não entra na história, só entra o b. Se eu fizer a integral em t, antes de fazer a integral em t0. Entenderam a motivação? Para isolar o b de t? Porque só ele depende de t. Aí eu vou ter simplesmente a transformada de Fourier de b de t menos t0. Faz a distributiva. Distributiva, você fala que... Você quer dizer que A mais B igual a B mais A? É isso, Stefan? Vocês entenderam o que eu falei? Que eu quero fazer integral em t primeiro, porque só B depende de t, A não depende de t. Então, a hora que eu combinar o B com essa exponencial, eu estou efetivamente calculando a transformada de Fourier de B de t menos t0? Vocês entenderam isso? Stefan, eu não entendi sua pergunta. Mas tá, vocês entenderam a minha motivação para fazer integral em t primeiro? Então, seguindo essa motivação, tirei o A para fora, vou fazer integral em t, depois eu faço a integral em t0. Precisa de um menos ali na exponencial, não? Precisa. Perfeito. Então, daqui para cá, eu só rearranjei as integrais com a motivação de que se eu fazer a integral em t primeiro, eu ganho em simplicidade, porque eu não preciso me preocupar com A. Ok? Sim. Agora, o que está dentro do cochetes? Não é nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier de B de t menos t0? Não é isso? Qual é a relação entre a transformada de Fourier de B de t menos t0 e a transformada de Fourier de B de t? Não, 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 Giovana. De jeito nenhum. Primeiro que no domínio da frequência não pode ter t menos t0. O Luiz falou certo. Mas não é f menos f0, Giovana. Você está confundindo as propriedades. Deslocamento no tempo faz o que na frequência?
Modular a fase, lembra? Então, isso aqui vai ser E elevado a menos I 2π f T0 vezes BF dt0. Então, aqui eu usei, então, a propriedade do deslocamento temporal que a gente viu na aula passada. Ficou claro para todo mundo o que foi feito? Ficou claro, gente? Sim. Nenhum mistério. B de f não depende de T0, então eu posso tirar ele da integral. Essa integral aqui dá BF a T0 elevado a menos I 2π f T0 dt0. Que integral que é essa? Que integral que é essa? A de f? É nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier do sinal A de t. Correto? Eu quero apagar tudo para colocar a conclusão na lousa. Vocês me falam quando eu puder apagar tudo. E me fala se alguém ficou com alguma dúvida. Professor, só uma curiosidade. A motivação da convolução é exatamente essa multiplicação entre as funções no domínio da frequência? O que você quis dizer com sua pergunta? Você está perguntando por que ela é tão importante? Porque, não sei, o resultado parece interessante. Tipo, na representação do tempo, a gente coloca um sinalzinho de convolução e no domínio da frequência uma multiplicação. Aí eu não sei, eu pensei, será que essa foi a motivação? O que você quer dizer com motivação? Gente, eu posso apagar enquanto eu converso aqui com o Thiago? O que você quis dizer com motivação, Thiago? Você quer dizer, por que eu estou falando que isso é tão importante? Por que ela existe? É Essa porque ela existe, propriedade? no Para que eu caso. estou ensinando isso? Porque ela existe. Então, tipo, para que eu estou ensinando isso, né? Não é nesse sentido. Não, uai, mas só pode ser, porque ela existe porque ela existe. Ela é um ente matemático. Ela existe no sentido platônico. Ela vive no mundo das ideias. Então, É tipo, quando ela começou a ser estudada, ela foi primeiro no domínio do tempo ou no domínio da frequência? você está perguntando sobre a evolução Isso, histórica exato, desse. exato, exato. Não, a convolução, primeiro, é uma operação identificada no domínio do tempo. Por que ela é Então, tão importante? essa relação aí da propriedade da convolução foi uma consequência que entenderam depois. Não sei se eu estou capturando o espírito da sua pergunta. Não, é só uma Deixa, curiosidade só, professor. eu acho, eu tô com a impressão que você está querendo saber. É a de F, professor. Você está querendo saber o que fez com que o primeiro sujeito que encontrou essa relação resolveu estudar ela. E se for esse o espírito da pergunta, a resposta está bem relacionada com a motivação do Tete ensinando ela.
É por aí que você está perguntando? Não. Mas tudo bem, professor. Eu acho que eu não estou capturando o que está te motivando. Qual é o espírito da pergunta, entendeu? Porque assim, se for... Ó, lembra que as duas relações são relações lógicas? Eu dizer que isso aqui é... se eu te contar que G de 2 de T é isso aqui, eu estou te contando que G2 de F é isso. Se eu te contar que G2 de F é isso, eu estou te contando que G2 de T é isso. Então lembra, não tem causa e consequência aqui. A gente só está vendo a relação entre uma operação no domínio do tempo e como ela é manifestada no domínio da frequência. Isso está claro, Thiago? É a pergunta ali do Rafael. Acho que é exatamente isso. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo, eles começaram a analisar no domínio da frequência primeiro, para depois achar no tempo, ou foi o contrário? Essas coisas geralmente vêm juntas, né? Mas a resposta para essa pergunta ela está intimamente relacionada com o interesse da propriedade de convolução e análise de sistemas físicos. Por isso que eu te falei que... Então, acho que eu entendi o espírito da sua pergunta corretamente. Porque se esse é o espírito da pergunta, você está efetivamente perguntando em qual contexto houve uma motivação para se estudar esse tipo de coisa, certo? Mais ou menos. E o contexto é exatamente a análise de um sistema físico em termos de uma base, que é o que eu vou mostrar assim que a gente terminar as propriedades e a gente entrar em sistemas. A gente vai ver que para você saber como o sistema se comporta, você não pode saber como ele se comporta para um sinal, ou para outro sinal, ou para outro sinal, ou para outro sinal. Você tem que saber como ele se comporta para um sinal qualquer. Senão, você tem uma informação muito limitada. Então, o que você faz? Você escreve um sinal qualquer em termos de um sinal base. Como você escreve isso? A partir da convolução com funções de impulso, lembra? Primeira prova. Tá lembrando? Faz sentido. Então, é nesse contexto que a convolução aparece. Aí, isso fica ainda mais fácil, essa análise fica ainda mais trivial quando ela é feita no domínio da frequência. A gente vai ver que no domínio da frequência, para um tipo especial de sistema, a análise dele no domínio da frequência é muito simples, exatamente por causa dessa propriedade. Mas isso... Foi o que eu percebi também. Achei Então, interessante essa isso está relação. intimamente relacionado com a pergunta por que a transformada de Fourier é tão importante. Lembra que eu falei que eu ainda não provei por que ela é tão importante. Eu vou fazer isso assim que vocês fizerem a prova. Alguém gostaria de adiantar? Sugerir por que vocês acham que ela é tão importante? Porque dá para a multiplicação é muito mais fácil que fazer a convolução. Isso que você falou é consequência do fato central. É que eu lembro, professor, de que quando eu fiz cálculo 4 que a gente viu DO, tipo, não é dessa turma, então não vai aplicar para eles. Mas quando chegava uma convolução, era muito mais fácil eu pegar, transformar para o domínio da frequência, fazer a multiplicação e voltar para o domínio do tempo. Mas você só chega no convoluto. E isso que você falou é consequência desse fato que eu vou detalhar mais para frente. Mas a questão é que a transformada de Fourier não é só uma mudança de base? Você não foi para uma outra base? Isso aqui não são as coordenadas numa base diferente? Isso aqui é uma relação entre esses dois sinais numa base, entre esses dois sinais e esse numa base. Essa aqui é a mesma relação numa outra base, certo? Certo. Então, quando eu falo que a transformada de Fourier é importante, eu só estou dizendo que é útil você passar da base de tempo para a base da frequência. Alguém gostaria de sugerir por que vai ser útil? Não tem uma base que é a mais conveniente de todas do mundo? Qual que é a base mais conveniente do mundo?
A função delta? Não é a canônica. Lembra de álgebra? Você tem uma relação matricial complicada. Como é que você simplifica ela? Você não diagonaliza a matriz? Então, mas aí vai para os unitários, não é canônica? Então, para você diagonalizar a matriz, você tem que fazer uma mudança de base, não tem? Sim. Qual base que você vai? O Eduardo já falou aí. Na base de autovetores? Gente, vocês É isso esqueceram já? mesmo. Sim. Então, a gente vai ver que se o sistema for linear e invariante no tempo, as funções exponenciais formam uma classe de autovetores do sistema. E aí tudo sai diagonal, tudo sai bonitinho, e todo o sistema é caracterizado por um produto desse tipo, onde um desses termos vai representar o sistema e o outro termo vai representar o sinal de entrada. Aí você tem saída é igual a entrada vezes o alto valor. Então a representação do sistema vai ser o alto valor. Isso não é a função de transferência? É a Função de resposta em rede? frequência, exatamente. A resposta em frequência, algebricamente, é o espectro de autovalores do sistema. Ele só é um produto simples se o sistema for linear e invariante no tempo. Vai ser a diagonalização no espaço de Hilbert. Deu para vocês darem uma Nossa, enxergadinha no deu futuro? uma volta. Tipo, abrangeu um monte de coisa aí. Ah, mas eu não te dei uma... Fiquei um mundo de aula aqui dando revisão de álgebra à toa, entendeu? Sim, tá certo. Não, Então, fez bastante sentido para mim, pelo menos. mas eu vou, obviamente, falar disso com calma depois da prova. Aí, Israel, quando eu falar disso, você trata de lembrar essa história de diagonalização, tá? Senão você vai ficar perdidaço. Ok? Mas está tudo na revisão, tá? Então, olha só. A gente viu que, se você quiser fazer convolução no domínio do tempo, basta você fazer o produto no domínio da frequência. Inclusive, essa propriedade é a propriedade usada na prática para você fazer convolução. Você nunca faz uma convolução no computador no domínio do tempo. O que você faz no computador? Calcula a transformada de Fourier desse, calcula a transformada de Fourier desse, multiplica as duas e calcula a inversa. É assim que você faz uma convolução na prática. Você usa essa propriedade. Entenderam, gente? Entenderam? Sim. O que mais que a gente aprendeu? O que mais que a gente tira disso aqui? Lembra que eu simplesmente afirmei, sem provar, que a convolução de A com B é a convolução de B com A? É simétrico? Lembra que eu falei isso? Aqui está a prova. Importa eu fazer o produto de A com B ou B com A? Se não importa a ordem num domínio, não pode importar no outro, certo? Então, tá aqui, tá provado que a convolução é uma propriedade simétrica. Uma operação simétrica. Professor, Oi. só uma dúvida, não sei se estou pensando errado, mas, por exemplo, se eu colocasse o sinal A de F, B de F em forma polar, supondo que eles sejam complexos, eu teria apenas o produto dos módulos e a soma das fases, né? Perfeito, isso mesmo. Aí, tipo, na hora de fazer o gráfico, como que isso ficaria representado? Tipo, a gente já aprendeu a fazer gráfico de convolução no domínio do tempo, mas e no domínio da frequência, como ficaria? Seria simplesmente isso? O módulo Simplesmente resultante isso. seria Esse módulo é o módulo desse vezes o módulo desse. Essa fase é a fase desse mais a fase desse. Ah, entendi. Então fica bem mais fácil fazer o gráfico da função G2 de F do que a G2 de T, né? Fica. É bem mais conveniente você fazer no domínio da frequência. Ah, beleza, então. Muito obrigado. Então, exatamente por isso que no computador você construir um algoritmo desse, é 2 segundos. Você construir um algoritmo para fazer isso, eu tenho que parar, coçar a cabeça. Como é que eu vou fazer uma desgraça dessa? Entendeu? Entendeu? Além disso, é mais rápido. O que você
perguntou, Luiz, isso é exatamente o processo que a gente viu quando vimos a base contra vetores, a questão da diagonalização? Essa é a sua pergunta, Luiz? Não, era só para confirmar, porque lá atrás a gente tinha visto que ao invés de, numa mudança de base, a gente ter que fazer a inversa da, da matriz, a gente podia primeiro passar para o atual dos vetores, aí a gente faz aquelas divisões lá, porque ia ficar Isso, diagonal, depois a gente passa de novo para para a outra base que a gente base. estava olhando. E qual que é a pergunta? Não, era só para saber se isso tem relação com o que a gente, com o que você falou agora, de primeiro transformar A e B para transformada de Fourier, aí acha o G2 de T e depois você volta de novo para o G de T. Tem, mas neste caso aqui, A e B são quaisquer sinais, correto? Sim, Depois eu vou te mostrar que o sistema ele está encapsulado num sinal especial, que é a resposta ao impulso. Então, quando, vamos supor, A for a resposta ao impulso e B for o seu sinal de entrada, aí, nesse caso, essa relação seria a matriz bagunçada, passa para o domínio da frequência, faz a troca de base, você tem essa relação que é a diagonalizada, passa de volta, você voltou para a base canônica. Aí o que você falou está perfeito. Mas eu preciso qualificar, porque aqui é uma equação geral. Eu não sei quem que é A, quem que é B. Isso aqui vale para qualquer A e B. Quando A for a representação do sistema, aí sim vai ser exatamente o que você falou no domínio do espaço de Hilbert. entendi. Entendeu? Obrigado. Então ainda tem que te ensinar como é que isso surge. E vai ser o que a gente vai fazer depois da prova. Então vocês viram, né, que nós provamos que não importa a ordem de A com B. Todo mundo enxergou? Então, lembrem, convolução no domínio do tempo, produto na frequência. Ok? Nunca esqueçam disso. Convolução no tempo, produto na frequência. Se convolução no tempo dá produto na frequência, produto no tempo vai acontecer o que na frequência? Eu tenho sempre chamando de G2 de T, né? Se convolução no tempo dá produto na frequência, produto no tempo dá o que na frequência? Tem que dar convolução. Tempo e frequência são simétricos, lembra? Vamos provar isso então. Isso é outra propriedade ou é só consequência? É outra propriedade que eu vou provar explicitamente agora, mas estou adiantando que a gente já sabe o que esperar, entendeu? Entendeu, Thiago? Sim. Essa aqui é um pouco enjoada de provar, porque ela fica grande. Então aqui tá, a transformada de Fourier de G2 de T é isso aqui, certo? Estão enxergando? Agora eu vou escrever A e B explicitamente em termos das suas transformadas inversas. Aí vai ficar grande. Então eu vou ter aqui A, que é igual a integral de AF elevado a I 2π ft df. Isso aqui é A de T. Isso aqui é B de T.
O entreposto da lousa pequena. É. Isso aqui eu estou continuando. Então, tá claro isso, gente? Tem uma inconsistência aqui. Esse F aqui, ele é simplesmente um índice, certo? Enquanto esse F aqui é esse F aqui. Esse F não é esse F, certo? Esse F é esse aqui. Isso aqui é só um índice. Isso aqui é uma função do tempo, isso aqui é outra função do tempo. Então, apesar de que, se você prestar atenção, você vai ver que não tem ambiguidade por causa dos colchetes, a gente não quer brincar com fogo, né? Então é bom a gente trocar esses índices aqui para outra coisa. Ok? Mas o F que está dentro do A e do B são os mesmos. Não tem Ok. F aqui, ó. Ah, não, De peraí. baixo. Aqui dentro. Isso. Esse aqui, esse Esse F, F. esse F é esse F. Não, e o outro, mas eles são iguais ao F do Bzão? O que você acha? Vou chamar esse aqui de X. Eu ia falar que não. Por isso que eu ia chamar de FA e FB. Não sei. Então, vou chamar esse aqui de X, isso aqui de X, tá? Então, ó, se eu tô, Giovana, se eu tô multiplicando os dois, se eu deixar eles separados assim, não importa. Você pode pôr x aqui e x aqui. Você faz essa integral, faz essa e multiplicar as duas. Aí não importa, tá? Tudo bem? Sim. Uhum. Mas eu quero juntar esse produto de integral com fazer os produtos virando uma integral dupla. Se eu fizer isso, aí eu tenho que tratar isso aqui como duas variáveis independentes. Eu prefiro colocar, tipo, sempre duas variáveis independentes, porque se eu for depois que integrar, eu vou conseguir multiplicar de qualquer forma, não é? Se você quiser juntar, né? Depois. Exatamente. Então, Depois de já ter integrado. seguindo a sua filosofia, eu já vou pôr y aqui. Vocês entenderam essa discussão? Minha e da Giovana? Se eu quiser transformar isso aqui numa integral dupla, eu não posso ter o mesmo índice. Porque isso aqui é uma soma, isso aqui é outra soma. A hora que você faz o produto entre as somas, cada termo aqui tem que multiplicar todos os termos de cá. Por isso que eu tenho que ter índice diferente. Se eu tivesse o mesmo índice, é como se eu estivesse multiplicando o primeiro termo com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e só. Você perdeu os índices, os termos cruzados. Pessoal, tá claro por que eu tenho que ter um índice? Aqui eu posso ter os índices iguais, mas eu já vou pôr índice diferente porque eu quero juntar em uma integral dupla. Aí eu tenho que ter índices diferentes, senão eu perco os termos cruzados. A cantoria aí tá forte hoje. Ah. Eduardo, você falou por que isso aqui era... Por que o F que estava aqui não é o mesmo desse? Isso daí vai montar uma integral dupla? É para isso que você fez essa distinção? Não. Antes disso, aquele F que estava aqui, você concorda que não pode ser o mesmo F daqui? Aqui era um F que corria, certo? E esse F, o que isso aqui é? Uma função de t, não é? Isso aqui é uma função de t? Tá. Isso aqui não é uma função de t? E esse F não é o mesmo F do G2 de F? Vai ser o F que vai determinar lá. Isso. Então, se você escolher um F em G2 de F, você fixou esse F aqui, não fixou? Sim. Mas você fixou esse aqui? Esses aí vão variar na integral, né? Não vão sumir no final das contas. Por isso que você pode trocar por x e y. Isso. Por isso que eu troquei por x, para você não pensar que aquele F, se você puser 5 lá, 5 aqui, você tem que pôr 5 aqui, entendeu? Aí eu pus x, só para não ter essa confusão. Entendeu? Tá bom.
Era só isso mesmo? É que fica um pouco estranho, porque nos casos anteriores, quando a gente tinha uma integral dentro da outra, né, a gente botava uma para dentro da outra quando era conveniente, mas nesse caso, quer dizer, quando fazia sentido também, né? Mas nesse caso específico, Não, tem não o tem mesmo nada. símbolo, mas não pode ser Não, mas feito. foi o mesmo símbolo acidentalmente. Este símbolo aqui é arbitrário. Nos outros era tudo certinho. Tenta achar uma analogia entre o que a gente fez agora e o que a gente fez antes, que você acha que não está de acordo. Porque você percebe que eu poderia ter começado com um símbolo arbitrário aqui? Eu já poderia ter Sim, começado sim, com x? qualquer variável. Qualquer variável. Que isso aqui é a transformada de Fourier inversa. Sempre. Não importa qual variável você põe aqui. Tá bom, tá bom. Acho que agora que você colocou assim, ficou um pouco melhor, assim. Obrigado. Mas a hora que você for estudar, depois da aula, tenta ver se eu fiz alguma coisa agora ou antes que não bateu. Aí você me fala, que aí sim vai tudo esclarecer, entendeu? Tá bom, vou procurar aqui, que minhas anotações ficaram meio confusas, então é melhor procurar depois mesmo. Tá. Então, nota, ó, tem 3 integrais. Eu já vou juntar tudo do jeito que eu quero. Eu vou ter que ax, by, Peraí, professor, por que tem três integrais? Tipo, eu tô vendo uma, três integrais duas, aí embaixo, mas, três. certo, mas por que pode fazer isso? De juntar tudo num lugar Porque eu só? troquei os. Aqui eu pus x, aqui eu pus y. Tá, Ó, tá. uma Não, entendi. integral é simplesmente uma soma, não é? Sim. Então imagina, desse jeito eu estou fazendo a mais b vezes d mais e. Desse jeito eu estou fazendo a d mais a e mais bd mais be. Desse jeito é assim. Desse jeito é assim. É a mesma coisa. Ah, tá, beleza, E eu tranquilo. tive que trocar os símbolos exatamente para eu pegar os termos cruzados aqui. Senão eu ia ficar só com AD e BE, se você tivesse o mesmo símbolo aqui. Ah, não, beleza, obrigado. Chegou? Mas Então, professor, Oi. aproveitando a pergunta do Bruno, nesse caso, eu não tinha que analisar o domínio para ter certeza de que os limites de integração iam ser de menos infinito a mais infinito? Tá tudo de menos infinito a mais infinito. Isso não mudou hora nenhuma. Não, Esse assim, domínio é de mais infinito a mais infinito. Esse e esse. sim, é que às vezes tipo, não, agora faz sentido. É uma multiplicação, não é uma mudança de variável, no caso. Não, aqui é só um produto. Aqui eu estou usando a propriedade distributiva da multiplicação. Em Não, vez de tranquilo. fazer a soma de um lado, a soma do outro e multiplicar o resultado da soma, que é tipo isso, eu estou fazendo a soma termo a termo, estou fazendo o produto termo a termo e somando tudo, que é isso. Agora eu lembrei da propriedade. Obrigado. Mas eu estou tentando enfatizar que passar daqui para cá é tão mundano quanto é só a propriedade distributiva da multiplicação, ok? Ah, não, beleza, entendi, obrigado. Eu estou escrevendo isso aqui, a integral tudo junto, que é análogo a escrever a soma assim, entendeu, Letícia? Ó, aqui eu estou pegando todos os termos cruzados. Todos os x. Para cada valor de x envolve todos os y. Para cada a envolve tudo que está aqui. Eu cortei ela propositadamente porque eu quero fazer a integral em t primeiro. Eu já estou escrevendo ela aqui. Por que eu quero fazer a integral em t primeiro? Por que eu quero fazer a integral em t primeiro? Não, vou deixar isso aqui assim. Não sei se isso faz sentido, mas para os limites. Não, deixa quieto. Peraí, não vai ser mais integral tripla, professor?
Ainda tem uma integral tripla aqui. 2 integrais, 3 integrais. Mas Não, aqui eu aqui isolei é- a integral em t. Ah, tá. Ah, não, Por é que 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 eu fiz isso? eu tinha copiado, mas tudo bem. Por que que eu fiz isso? Vocês entenderam que eu só rearranjei isso aqui assim? Mas agora eu estou perguntando para que que eu fiz isso. Porque a integral no tempo envolve uma função que eu conheço. Eu não sei quem que é, não sei quem que é b, mas eu sei quem que é exponencial. Essa integral aqui eu consigo resolver explicitamente. Essas duas aqui não sei quem que é a de x e b de y. Entenderam a motivação? Mas não dá para chamar ele de G de 2? Quer dizer, G de maiúsculo de X? O quê? O A vezes o B? Que a gente O A propõe vezes o B? Ah, você de está falando que isso aqui Gzão. seria... Não, a convolução é ponta a ponta. Aqui você está misturando, ó. Você está misturando frequência. É verdade, desculpa. Mas você entendeu, Giovana, que é vantajoso eu fazer em t primeiro? Sim, com certeza. Que é só exponencial. Qual é o resultado dessa integral aqui? Gente, eu comecei a correr ou vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Ou eu virei o Usain Bolt aqui? Não, tá tudo certo, sim. Pelo menos pra Beleza. mim. Professor, Então me você conta. pode decifrar o hieroglifo que está em cima do E ali, por favor? Aí em cima... Ah, ó, então vamos lá. Tipo, para mim tá o mais A integral de exponencial, no 2π. Eu juntei todas as exponenciais em uma só, Giovana. Sim, aí lá em cima, o primeiro E é o que tá em cima dele? E Não, 2π mas o que tem em cima do E? É o mais? Não, sinal de mais. mais. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Mais e... Só para não dar ambiguidade. Vocês não lembraram. Rodrigo zoando o professor. Isso é trauma de infância, Rodrigo. Não há caderno de caligrafia que resolve isso. Mas, ó, mais I2π, x mais y menos f, t. Então, eu só juntei as exponenciais, tá vendo? O f é negativo e as outras são positivas porque é transformada em inversa. Todo mundo viu? Qual é o resultado dessa integral? Lembra que eu falei que era uma integral bem útil? Que a gente usou, inclusive, para deduzir o par transformado de Fourier? Vocês lembram dessa integral aqui? E elevado a I2π ft dt é igual a ΔF, lembram? Eu provei numa das aulas aí para trás a mesma coisa, só que em vez de f eu tenho x mais y menos f. Então o resultado dessa integral aqui vai ser o quê? É o delta de x mais y menos f. Perfeito. Delta de x mais y menos f dy dx. Professor, se for necessário, por exemplo, na prova ou em algum exercício, a gente precisar fazer essas deduções. Eu acho que assim, você não vai cobrar a dedução Não das faz sentido, propriedades. né? Vocês têm que ter esse material. Não, mas é que, tipo assim, se a gente precisar durante a prova usar essa propriedade que você acabou de apagar, a gente tem que provar ela ou a gente pode invocar ela? Pode invocar. Tá. Usa o seguinte critério. Você não tem que provar nada que bastaria você copiar das notas de aula. Ah, não, tudo bem. Entendeu? Uhum. Tudo que eu quero saber é o que vem de você, né? Então vai ser conceitual.
Eu vou explorar as propriedades na prova de maneira indireta. Eu quero que você reconheça onde você vai ter que usar, mas eu não quero que você prove as propriedades. Em provas convencionais, aí sim, às vezes eu peço para provar uma propriedade. Mas numa prova com consulta não tem menor sentido, porque bastaria ser copiado das notas de aula. Não tem como avaliar seu conhecimento nesse caso. Entendeu? Tranquilo, obrigada. Que é mecânico, né? Então, olha só. Eu posso fazer integral em x ou em y, mas eu vou fazer em y, tá? Para eu fazer integral em y, eu vou só organizar esse delta para ele ficar bonitinho para a gente enxergar ele direito. Então, vocês colocam igual, escreve na frente, eu vou apagar aqui. Eu só vou reescrever esse delta, eu vou reescrever o argumento dele assim, ó. Y menos f menos x. Eu vou reescrever esse argumento assim, para ficar fácil a gente enxergar como que o resultado da integral em y, ok? Entenderam? Que o x mais y menos f eu estou escrevendo como y menos f menos e entre parênteses menos x. Eu vou então apagar aqui, tá? O argumento, para não ter que reescrever de novo, mas se vocês quiserem, faz isso no caderno de vocês aí. Então vai ter dois parênteses dentro desse parênteses. Vai ser y menos f menos x. Então, quando eu fizer a integral em y, só b depende de y, correto? E eu tenho integral de b com uma função delta. Qual vai ser, então, o resultado dessa integral? É zero até o ponto onde a função delta tem a descontinuidade, certo? Em qual ponto y a função delta tem a descontinuidade? Qual ponto y a função delta, o argumento, vai para zero? Quando y é igual a f menos x. Aí o resultado da integral vai simplesmente selecionar o valor de b nesse ponto. Então, qual vai ser o resultado da integral? Vai ser b, vocês me falam, b, e perfeito, b de f menos x dx. Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? E vocês lembram que a gente está calculando o G2 de F? Ou vocês já esqueceram? Lembra, gente? Nós estávamos calculando o G2 de F, certo? Então, qual a conclusão que a gente chegou? A gente chegou à conclusão que se G2 de T é o produto entre A e B, então G2 de F é igual a integral de A de x, B de F menos x dx. Mas essa integral é nada mais, nada menos do que a convolução feita no domínio da frequência. Ainda bem, né? Tranquilo? Beleza. Tipo assim, professor,
eu sei que é importante fazer as provas, mas quando você diz na prova da convolução anterior a essa, que uma é apenas uma base, transformando para outra base, a gente tem a multiplicação. A gente não pode, tipo, independente se é tempo ou frequência, não é? Então, tipo, nesse caso, a gente está realmente trocando de uma base para outra. Não podia fazer essa meio que, não prova direta, mas é consequência da Não, você está propriedade no. anterior? A sua intuição, a sua intuição está no caminho certo, mas ela só deu uma escorregadinha. Assim, é uma mudança de base, mas essas propriedades só são verdades por causa da relação específica entre as duas bases. O fato de que uma é a base de função delta e a outra é a base de função exponencial. Então, se você pegar duas bases quaisquer e convoluir uma, a outra automaticamente vai para o produto, entendeu? Isso é uma relação específica deste par de base específico. Isso está claro, Giovana? Ah, tá. Então não existe outro tipo de base que tem exatamente essa propriedade. Não. Tipo assim, o tempo e uma base e outra nunca vai ter essa Não vai ser isso, é outra coisa. Se você estiver falando transformada wavelet, é outra coisa. Tá. Não, tá bom. Agora, o que você farejou é a simetria tempo e frequência. Essas duas bases são tais que o tempo e frequência desempenham papéis simétricos. E por isso que a convolução de uma numa base resultar no produto na outra, necessariamente o produto numa base dá convolução na outra. Porque esse par base específico, como é expresso pelo par transformado de Fourier, o tempo e a frequência são simétricos. Você poderia ter um outro par onde não tem essa simetria, onde você faz convolução num domínio e no outro sai uma coisa que não tem nem solução analítica. Entendeu? A verdadeira origem da simetria é a simetria tempo e frequência. Entendeu, Giovana? Ou não? Entendi sim, professor. Acho que tá bombando aí na sua casa, né? Letícia... É que entrou um monte de gente aqui ao mesmo tempo, eu tive que responder você, você estava falando com outra pessoa. eu vi. Coisas do EAD, gente. Na aula, ao vivo, às vezes entra um cachorro na aula, né? Mas acontece com menos frequência. Letícia, eu perdi que hora que você perguntou essa é a causa. O que você quis dizer com isso? O que é a causa do quê? A simetria, tempo e frequência, é a causa, se você quiser pensar assim, da simetria entre a propriedade da convolução e do produto. Agora, a causa da simetria tempo e frequência é essa propriedade aqui. É isso aqui que causa a simetria tempo e frequência. Então, ela está embutida na própria relação entre funções exponenciais e funções delta, que é da onde vem a transformada de Fourier. Entendeu, Letícia? Então, a função delta e a função exponencial estão intimamente conectadas. Essa é a origem da simetria, essa é a origem da transformada de Fourier. Está tudo dentro dessa operação que eu acabei de apagar. Então, essa é a verdadeira origem de tudo, tá? É o fato de que, se você integrar um monte de função delta, você tem uma função exponencial. Se você integrar um monte de função exponencial, você tem uma função delta. Sempre qualquer operação que acontecer na frequência vai ter uma resposta no tempo e vice-versa. Não entendi a sua pergunta, Stefano. Você está perguntando, se você fizer alguma coisa no tempo, alguma coisa vai ser feita na frequência? O que é uma resposta?
que é uma resposta? É porque Pode esse mostrar termo meu aqui, resposta professor? nesse curso ele é carregado. Tem um objeto muito importante, é uma resposta em frequência. Então, se eu fizer uma operação no tempo, dá uma coisa na frequência. Se eu fizer essa coisa da frequência, ao contrário, sempre vai voltar na mesma? Por causa das propriedades de simetria tempo-frequência. Ah, Perfeito. beleza. Então, se você faz x no tempo e observa y na frequência, se você fizer y na frequência, você vai observar x no tempo. Mas se eu fizer y no tempo, aí vai Você vai acontecer x observar na se x na frequência? frequência. Isso. Ah, beleza. Porque tempo e frequência são simétricos. Matematicamente, você pode entender assim, o que eu acabei de provar, eu repeti a prova anterior trocando tempo e frequência e trocando a tática. Entendeu? Ah, Mas a entendi. primeira prova já tem logicamente consequente que isso aqui é verdade. Por causa da simetria tempo e frequência. Ah, certo. Obrigado. Então você pode entender que eu repeti o problema de um ponto de vista diferente, trocando símbolos. Bom, gente, deu tempo. Eu vou parar a gravação. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Às vezes alguma pergunta útil para quem está assistindo a aula gravada? Não, o professor, eu preciso sair, então só te lembrando, por favor, manda um e-mail para o pessoal lá, Isso, vou mandar agora. por favor. Obrigado. É isso, Tá. obrigado pela aula, tchau, tchau, até amanhã. Então, terça-feira, Teorema de Perceval, aula de dúvida, ok? Aí, se precisar, a gente estende a aula de dúvida para o período da tarde. Positivo. Obrigadão. Até mais, então, gente. Até amanhã, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã tem aula de novo. Tchau, gente. Até amanhã.